Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor, que é um instrumento que Deus usa para nos abençoar e para nos transformar, seja com cada um de nós essa noite. Amém? Sim. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Vamos meditar essa noite. Capítulo. Antes de eu começar aqui a leitura, eu vou ler por partes, tá? Então, conforme a gente for caminhando, a gente vai lendo trechos. Capítulo 9, tá? Então, vamos ler em blocos. Mas uma palavra, se eu fosse definir em uma palavra que a gente vai meditar aqui essa noite, uma palavra seria resgate. Resgate é uma palavra que encaixaria aqui. Vamos lá no verso 1, daqui a pouco eu explico por quê. A palavra do Senhor. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos. Amém. Senhor Deus, continue falando ao nosso. Estamos aqui para te entregar o melhor de nós. Reconhecemos isso do quanto somos pecadores, falhos, limitados, e o quanto muitas vezes ofendemos a tua santidade, a tua soberania, o teu poder. Deus, também cremos por ser um Deus gracioso e misericordioso. Purifica de todo o pecado, lei da pessoa de Cristo. É por Ele também que estamos aqui. Não entramos aqui por acaso. O acaso não existe aos olhos da palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Deus tem um propósito soberano sobre todas as vidas, todos os lugares. Como lemos aqui, ó Deus, em 1 Crônicas. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós cremos nessa verdade. Isso, ó Deus, nós queremos descansar nas tuas mãos, sabendo que o melhor do Senhor será lançado no nosso coração, na nossa mente. Sairemos daqui, ó Deus, uma semente poderosa da tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos começar lendo esse trechinho inicial. Como eu disse, a palavra aqui talvez que seria resgate, ou é resgate. Essa semana eu tive o privilégio de, devido a algumas demandas aqui da igreja, para resgatar algumas coisas, né? Sobre as nossas doutrinas, sobre, não todas, mas especificamente, sobre a nossa história, né? História da igreja, estou falando aqui da igreja presbiteriana, né? Sobre a nossa Constituição, enfim. Temos aí vários momentos para usar todo esse assunto. E destaco aqui quanto foi bom ler com os irmãos que são, a princípio, ainda indicados, né? Candidatos em potencial aí ao oficialato, ler, né, trechos da Constituição. Lembrar, né, que a nossa igreja ela tem de uma doutrina muito sólida, ela tem, que é bíblica, ela tem também uma organização muito forte, né? Com isso eu desafio os irmãos a também buscarem. Quem quiser ter acesso, não tiver a Constituição da igreja, pode me falar que eu transmito aí pelo WhatsApp, PDF tranquilamente para vocês. Outra coisa é a nossa confissão de fé de Westminster. Também um material que foi compartilhado com os irmãos, os aí indicados, né? E ali eu pude também lembrar de alguns pontos bem importantes. Sei que essas coisas elas fazem parte do nosso, como dizia no exército, está na massa, né? Faz parte de todo o nosso contexto, a gente conhece.
sabe, a gente aponta textos, a gente não tem dificuldade. É bom, às vezes, resgatar algumas coisas. E também hoje pela manhã foi muito bom a aula na sala de catecúmeno, né, ou antes. A gente pôde aí olhar um pouquinho para a história da nossa igreja, sistema de governo da nossa igreja, né, da nossa nação. E aí também lembrar de algumas coisas a respeito da nossa doutrina. Graças a Deus por isso. Olhando aqui para Romanos capítulo 9, tem a ver com Romanos 9. Romanos a gente pode dividir em 3 sessões, a princípio, segundo alguns estudiosos. Foi até muito estudado aqui na igreja, na escola bíblica. Né? É a carta que foi estudada anteriormente, a atual, que é a primeira. Essa sala aqui do templo, Romanos foi amplamente conversado, discutido, creio que foi uma bênção. Mas lembrando aqui, essas 3 sessões, Romanos do capítulo 1 ao capítulo 8, nós vamos ver a respeito de questões doutrinárias. Então o apóstolo Paulo está falando ali sobre doutrina mesmo, doutrina cristã. Até aconselho os irmãos, diante de algumas coisas que a gente tem visto aí na nossa sociedade, no nosso país, a ler Romanos capítulo 1, 2, 3. Tá? Leiam, principalmente Romanos capítulo 2. Vai ser muito importante, vai ajudar. Deus vai falar ao seu coração como lidar com algumas questões que estão sendo discutidas e decididas a nível de congresso. Enfim. Leia Romanos capítulo 2. Romanos do capítulo 9, que nós lemos aqui o início, até o capítulo 11, Paulo ele abre aí um momento no meio aqui de Romanos para falar a respeito da condição do povo de Israel. Também tem se falado muito, né, sobre Israel, o governo atual tem caminhado perto, aí, tem dado algumas diretrizes ligadas a Israel. Então, é interessante também, se você quiser ver como Deus olha para Israel na atual dispensação, leia aí Romanos capítulo 9, 10 e 11. Okay? E Romanos do capítulo 12 ao capítulo 16, a terceira sessão, são questões práticas. Então, aqueles que são mais, falam assim, eu sou prático, eu gosto de resolver as coisas de uma maneira prática. Então vai lá, começa lá em Romanos 12, onde a Bíblia fala sobre o famoso versículo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então vai lá, Romanos 12 em diante, você vai ter como proceder como cristão, como parte da Igreja de Cristo na atual sociedade. Sendo assim, Romanos é uma carta muito atual. A palavra de Deus é atual. A palavra de Deus tem tudo que a gente precisa. Não só para a gente formular teses e doutrinas cristãs. Ficar só discutindo em cima de... a palavra de Deus ela nos mostra um proceder prático, né? Como caminhar na vida. Então, Romanos aconselha uma carta muito importante, vai nos ajudar nesse sentido. Apóstolo Paulo, eu creio que quando ele abre essa segunda sessão, falando especificamente sobre os judeus, sobre o povo de Deus escolhido, tá, que caminhava desde lá do Velho Testamento, enfim. Ele também está fazendo um resgate. Está fazendo um resgate, como judeu que era também, um resgate no sentido de dizer ao povo assim, irmãos judeus, prestem atenção, porque eu tenho algo para dizer para vocês a respeito do Messias tão aguardado e esperado. Então ele abre de uma forma maravilhosa, dizendo dessa forma. Eu acho muito legal como ele abre aqui a introdução desse capítulo 9, porque ele diz assim, irmãos, invocando a Cristo como testemunha juntamente com o Espírito Santo. Então ele já entra forte, né? Paulo já entra bem forte aqui. Então, irmãos, o que eu tenho para dizer agora, eu invoco como testemunha o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Falou com autoridade. E ele vai mais longe, ele diz assim, eu invoco também a minha consciência. Ele fala lá, ó, a minha própria consciência. Ele está dizendo o que com essa consciência? Em outras palavras, eu invoco a minha experiência de vida religiosa, eu invoco a minha experiência de
vida como alguém que caminha no meio de vocês. Então, se tinha alguém que poderia falar com autoridade dada por Cristo Jesus, era Paulo sobre esse assunto. E aí ele abre o coração dele. Ele diz assim: irmãos, eu estou com uma tristeza e uma dor que não para no meu coração. Paulo aqui ele está lamentando algo. Ele está dizendo: olha, meu coração está doendo demais. Eu estou incomodado. E por amor aos irmãos, eu até preferia, sabe, meus irmãos, eu preferia até estar separado de Cristo, Paulo diz. Vocês entendessem quem é Jesus. A gente pode, com toda segurança, tranquilidade, fazer uma analogia entre o povo judeu e a igreja hoje. Nos permite. Eu não gostaria de sair daqui essa noite, terminar essa mensagem e ir embora, entendendo que talvez os irmãos pensam que Romanos 9 é só para judeu. Não é. É para a igreja de Jesus. Nós reconhecemos que existe uma igreja visível, igreja invisível. A igreja visível está aqui, todos nós nos vemos, nos tocamos, falamos uns com os outros, damos um nome com, no nosso caso, o presbiteriano do Brasil, com todo um hall de membros, com toda uma organização. Lembra? Resgate, ó. A gente pode resgatar uma história muito que vai de longa data. Essa é a igreja visível. E no meio da igreja visível estão aqueles que Deus escolheu, Deus chamou para si, e ainda chamará. Mas nós podemos fazer sim essa comparação. Então, não pense que esse texto, que essa mensagem é só para quem tem descendência israelita. Podemos analisá-la à luz da nossa vida cristã hoje como seguidores de Jesus. Então esse é um outro desafio que nós temos essa noite também, de olhar. Porque Paulo, ele coloca a seguinte questão para o povo de Israel. Ele coloca assim: como pode, vou ficar com as minhas palavras, como pode vocês que são israelitas, ou melhor dizendo, conhecedores da palavra há tanto tempo, gerações e gerações, não confessarem de fato Jesus como Senhor e Salvador, como Messias anunciado? Aí está a pergunta de Paulo, seu público. É a pergunta que eu coloco aqui essa noite, que a gente precisa achar uma resposta. Como pode pessoas que nasceram na igreja, que caminham dentro da igreja há tanto tempo, ainda não confessarem Senhor e Salvador e conhecerem a palavra de Deus muito bem, diga-se de passagem? Paulo ele vai trazer algumas questões aqui que nós vamos meditar. E são questões que nos ajudam, que nos fazem olhar à luz de Romanos 9 e entender o que Deus tem, qual o plano de Deus para a nossa vida. E aí, depois dessa dúvida, Paulo levanta aqui algumas questões. Leia comigo o verso 6 em diante aqui. Acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Primeiro resgate que eu quero fazer aqui sobre a nossa doutrina. Vou lá pegar dentro daquele enorme baú que nós temos lá, doutrinário. A eleição é
incondicional. Vamos resgatar isso à nossa memória. Paulo está dizendo para os israelitas, Paulo está dizendo, Deus está dizendo para nós hoje por meio do apóstolo Paulo, em Romanos 9, que a eleição é incondicional. E isso me faz lembrar um outro resgate que abre um desdobramento. Todos aqui já leram ou conhecem os 5 pontos do calvinismo? Já tiveram curiosidade de buscar essas informações? Então busquem. Mais uma tarefa aí, ó. Busquem. Às vezes a gente tem uma ideia que eu até entendo, eu já passei por isso, creio que Deus mudou isso no meu coração. Às vezes a gente aprende até de uma forma muito fria e a gente acaba carregando como se essas coisas fossem coisas que diminuíssem a nossa fé, quando na verdade elas aumentam a nossa fé. Por exemplo, vamos lembrar aqui os 5 pontos. O primeiro deles, depravação total. Todos são pecadores. Todos são pecadores e carecem da glória de Deus, diz Romanos, capítulo 3. Todos são pecadores. Ninguém escapa. Segundo ponto, que é justamente o ponto que nós estamos aqui comentando, eleição incondicional, diz que Deus nos escolheu independente de quem nós somos ou fazemos. Não tem condição. Foi uma escolha livre de Deus. Então, quando eu penso na depravação total, por questão de fé em Cristo e na palavra, eu penso que eu sou um miserável. Eu leio sobre esse tema, eu entendo que eu preciso buscar mais a Deus e mesmo que eu tente acertar, eu vou ter dificuldade. Se não for Deus atuando na minha vida, eu vou ter muitas e grandes dificuldades. Bem, e quando eu leio sobre eleição incondicional, eu entendo que eu fico pensando diante de Deus, Deus, por que eu merecia salvação? E a palavra de Deus me diz o seguinte, que em amor Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Que coisa doida, né? Deus me escolheu. Por que eu? Não sei explicar. E provavelmente nenhum doutor de teologia em qualquer lugar do mundo vai conseguir explicar isso com propriedade, além do que a palavra nos diz. A escolha foi livre de Deus. Então, não é o que eu faço ou deixo de fazer. Terceiro ponto aí do calvinismo é que a expiação é limitada. Jesus não morreu por todos os homens. Jesus morreu por aqueles que ele escolheu, por aqueles que o Pai escolheu em Cristo. Porém, essa ação, a ação da cruz, do ressuscitar de Cristo, ela tem abrangência em todo o universo. Todo o universo vai se prostrar diante de Cristo quando ele voltar e vai reconhecer. Porém, a expiação, essa morte vicária na cruz, quando Jesus se humilha, se tornando como um de nós, passa por vários processos de humilhação, e aí finaliza ali na sua morte, se sujeitou à morte sem abrir a boca da Bíblia, sem ter culpa nenhuma. Isso é a expiação, ela é limitada. Então, quando eu olho para esse ponto, eu fico pensando, oh Deus, privilégio. Não que eu sou melhor que ninguém. Perspectiva da graça de Deus. Deus me tirou da fila do inferno, colocou na fila. Pela graça e misericórdia dele. Ele quis morrer por nós. Porque quando nós escolhemos a morte, Deus podia perfeitamente dizer, vou até sou estranho, mas vai com Deus, ou não, né? Apesar que eu creio que Deus, ele reina, é soberano em todo lugar, inclusive no inferno. Quarto ponto, a graça é irresistível. Quando Jesus chama, não dá para. Quando Deus nos chama, nós vamos. Quando Jesus chamou Pedro, ele foi pegando mais turrão, né? Quando Jesus chamou Mateus ali na banca, trabalhando na banca de coleta de impostos,
quando Jesus me chamou e te chamou, porque o chamado dele é irresistível. A sua graça é irresistível, né? Irresistível. E o último ponto é a perseverança do santo. 5 pontos, calvinismo. Nós cremos que aqueles que estão na mão de Cristo, estão sob seus cuidados, nunca sairão. Ele escolheu nos colocar lá. Independente do que aconteça, e a vida cristã, viver não é fácil. Né? Viver não é fácil. Estar vivo. Que bom que estamos, né? Vida cristã não é fácil. Com certeza de uma coisa. Perseverar. Jesus é conosco. Ele nos As lutas nunca serão maiores. Aliás, leia Romanos também, quando fala sobre isso, né? Nada pode. Glória a Deus. Paulo diz aqui, meus irmãos, verso 6, a palavra de Deus é infalível. Como pode, vamos voltar na pergunta, como pode um povo escolhido, conduzido, né? Que conhece a palavra de trás para frente, como pode alguém no meio desse povo não reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador? A eleição é incondicional. A palavra de Deus é infalível, não há falha na palavra. Então ele está dizendo assim, israelitas, vocês conhecem a Bíblia. Não tem falha. Não tem erro. É absoluta. Não é mais um livro de religião. É a palavra de Deus. E aí ele usa o quê? Ele começa a discorrer. Paulo, ele era muito bom nisso. O que ele diz? Ele começa a chamar resgate, lembra disso? Ele começa a resgatar a memória, ele traz a doutrina e ele vem com os exemplos. Que exemplos ele vai pegar? Os exemplos do Velho Testamento. Nada mais do que Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. E ele diz assim, Abraão, como foi com Abraão? Lembra de Abraão e Sara, pessoal? Então, lembra? Não podia ter. Deus falou, não, vai vir o filho e tal. Ok, não veio? Veio. Depois o que acontece? Os gêmeos. Vem lá Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito, mas Deus tinha escolhido Jacó para seguir a descendência. Então, Deus mostrando sobre a sua soberania e a sua eleição. Deus escolheu. E não adianta a gente pensar, então Deus escolheu, está tudo resolvido, eu estou na mão de Jesus, tá, graça irresistível, depravação total, ok, estou tranquilo, toco a minha vida. Eu penso que quem tem esse raciocínio não conhece Jesus, não é crente. Quem pensa que está tranquilo, né, só tocar a vida, tudo vai acontecer, não vou ser retirado, ele nunca esteve na mão de Jesus. Você acha que está? Está iludido. Quem conhece a Jesus, ele entende o que é o reino de Deus. Ele se envolve com o reino de Deus. Ele se envolve com a igreja de Cristo. Ele se envolve. Ele, se for preciso, ele entrega a sua própria vida. Segundo ponto aqui, que daí Paulo traz a memória dos israelitas, então ele fala sobre eleição, e aí ele, aqui comigo, no verso 14, diz assim, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver, ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ele resgata o quê? A figura de Moisés versus Faraó. Está lá no livro de Êxodo, tem que ler lá, não dá tempo aqui de a gente entrar nos detalhes. Mas
Puxa aí lá da sua mente, o que foi ali? Faraó em queda de braço com Deus. Deus não deixou de ser Deus. Deus tinha um propósito ali. O instrumento de Deus, Moisés, estava atuante ali, fazendo o que Deus queria. Humanamente, com as suas dificuldades, enfim, mas estava ali. E Faraó endurecia o coração. Não era Faraó que parava, fazia com que Deus encolhesse seus braços. Não era a dureza do coração de Faraó. Mas é o que diz aqui, ó. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia no tempo certo. Então, meus irmãos, isso me faz resgatar uma outra doutrina, que é a doutrina da justificação somente pela fé. Nós só somos justificados, né, diante dessa nossa condição pecaminosa. Que, desculpa o termo, mas é um termo que até eu usei agora há pouco, depravados que somos, soa forte, mas é o termo que é usado, e significa totalmente separado de Deus e não, se depender só do nosso coração, a gente não querer saber de nada de Deus. Como justificar? Quem poderá se justificar? Quem poderá chegar diante de Jesus lá no fim dos tempos? Pode ser tão antes quanto a gente imagina, dizer assim, Jesus, eu posso entrar. Aí Jesus vai dizer, me dê justificativas. Vai dizer o que? Eu fiz, eu doei, eu ofertei. Não que essas coisas não sejam importantes e relevantes. Inclusive faz parte da vida da igreja. O apóstolo Paulo reclama disso próprio lá. Ele diz lá em Filipenses, fala, esquecendo de mim, estou com dificuldades. Tem gente lembrando de mim. Então, não que essas coisas sejam ruins e deve acontecer no meio da igreja. Mas isso não justifica a salvação eterna. Porque ela é somente pela fé. Pela fé em quem? Então Paulo está dizendo para os israelitas, se não crê em Jesus, você pode dizer assim, eu sou da família, sei lá, eu vim diretamente de Abraão. Eu sou de sangue, pode puxar aqui, Ou alguém nos dias de hoje pode até dizer assim, mas Jesus, eu posso entrar porque a minha família é a família tal que construiu a igreja, que fundou o presbiterianismo no Brasil. Jesus falar o que mais? Isso é pouco. O que mais para entrar no céu? Não resolve. Somente pela fé em Cristo. E aí eu quero aqui resgatar também 5 solas da reforma. Lembram deles? Importante. Falar e dar uma lida também. Sola gratia, somente pela graça. Sola fide, Cristo. Sola escritura, soli deu glória. Esses 5 solas ou somente é que quebraram a roda histórica do movimento cristão. Ia numa certa direção e isso quebrou o sistema. 5 somente. Somente graça, fé, Cristo, a Deus todo. E aí está no meio aqui, somente pela fé. O que é justificação? Vamos lembrar aqui rapidinho. Justificação, definição, justificação pela fé, tá? Pela fé. Ato jurídico da parte de Deus em que ele declara como justos homens injustos por causa dos méritos de seu filho. Então, a justificação é um ato que parte de Deus. Ele me justifica, o Senhor Jesus. Ele se coloca e diz assim, eu morri no seu lugar. E isso te garante viver eternamente comigo. Hein? Você crê nessa verdade? Não adianta chegar diante de Deus com as suas obras. Não vai te garantir entrada no céu. Você acredita de todo o seu coração. E até aqui, somos capazes de garantir a chave que abre a porta do céu. Dependendo de uma ação de Deus, nos fazendo tornar justos aos seus olhos. Porque Deus é perfeito, Deus é diferente.
ele oferta a eternidade. E nós rejeitamos a eternidade em Adão. Tudo que ele está fazendo dali, da nossa rejeição em diante, é graça pura. Nós não merecíamos. Ele fez se combinar com o pai Adão. Mas em Jesus nós podemos ter esse relacionamento restaurado. E ele vai citar o exemplo de Moisés que eu já falei. Ok. Vamos para o nosso terceiro ponto que Paulo coloca aqui. Diz a palavra de Deus, verso 19: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia? E para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Oséias. Ele vai resgatar aqui Oséias e Isaías, os profetas. Estão entendendo o raciocínio de Paulo? Ele coloca a doutrina bíblica, a palavra, ele resgata o personagem do Velho Testamento e ele diz, olha, aí, tá vendo? Israelitas, vamos voltar aqui, ó. Israelitas, condicional. Israelitas, a justificação é somente, quer dizer assim nos dias de hoje. Igreja visível, a eleição é incondicional. A justificação é somente pela fé. Por último, ele fecha diante, talvez, de pessoas ali já... Eu, pelo menos, quando eu chego aqui no verso 18, eu já estou moído. Eu já me moeu bem moidinho. E aí ele ainda levanta e diz o seguinte, a palavra: Deus é soberano. Faz vasos assim. Deus, ele age assim. Tudo tem um propósito. Oséias: chamarei meu povo a que não era meu povo, e amada a que não era amada. Como diz em Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Isaías continua dizendo: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, se Deus tivesse nos deixado as nossas meras escolhas, a gente teria sido como Sodoma e Gomorra. Perdido totalmente. Ou estaríamos perdidos por aí, batendo a cabeça, tateando no escuro, achando que sabe para onde vai. E aí, meus irmãos? Dentro desse ponto da soberania, a gente não pode perder de vista, nós temos responsabilidade, sim. Esse é um ponto, nem os doutores da IPB vão dizer para você assim, com toda, de uma forma bem específica, como tratar a soberania de Deus e responsabilidade humana. Doutrina bíblica. Nós cremos que elas caminham de forma paralelas. Então, mas eu peguei uma definição, uma fala, na verdade, numa pregação do reverendo Augusto Nicodemos, que ele diz assim, talvez não exatamente com essas palavras, eu tentei copiar exatamente. Ele diz sobre a responsabilidade humana, diz assim: Deus, ao determinar todas as coisas devido à sua vontade, incluiu as livres decisões de suas criaturas, por decidir se relacionar com elas. Deus nos deu livre-arbítrio. Lá em Adão e Eva, nós quebramos. Não tem mais livre-arbítrio.
Nós temos hoje livre agência, nós temos liberdade de agir. Então, antes Deus nos deu condições, porque Ele nos amou, Ele decidiu se relacionar com as suas criaturas, Ele nos deu condição de escolher entre o bem e o mal. Nós escolhemos o mal, quebramos o pacto. Hoje a gente não tem condições de escolher entre o bem, entre ser salvo ou não ser salvo. A nossa natureza nos leva para o inferno, para a condenação. Mas pela graça, por tudo que a gente viu até aqui nessa... Jesus se coloca e nos dá essa opção. Mas hoje o que nós temos é liberdade de agir conforme o nosso coração. Então, se depender do que a gente quer, pura e simplesmente, a gente não vai fazer as escolhas certas a todo momento. Pode acertar 100, mas vai ter uma ali que vai comprometer. Porque nós não somos perfeitos, isso é fato. Mas as nossas escolhas não definem o que Deus já soberanamente decidiu. Isso que a Bíblia nos ensina. Como o texto que a gente leu. Quero até ler ele aqui, repetir, que o nosso presbítero Cláudio trouxe para nós essa noite, lá em 1 Crônicas 29, quando diz assim, 29:11, Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. O que vamos fazer diante de Deus, desse Deus poderoso? Render graças e louvor. É isso que cabe a nós. Para fechar, meus irmãos, tem uma pergunta aí que Paulo está respondendo, lembra? Como? Quem nasceu? Quem foi criado? Quem vem todo domingo e conhece a Bíblia? Enfim, como que essas pessoas ainda não conhecem verdadeiramente ao Senhor Jesus? Ele fecha no verso 30 a 33 dizendo, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quem é essa rocha? Paulo termina dizendo, só Jesus pode salvar, seja israelita, seja gentil, seja brasileiro, seja cuiabano, seja do sul, seja do norte, seja negro, seja branco, seja rico, seja pobre, seja da cor vermelha, da cor azul, não importa. Somente em Cristo há salvação. Não são por obras, não é por descendência pura e simplesmente. Não é porque nasceu, foi criado. Filho de peixe não é peixinho, não cabe aqui. Então você precisa tomar uma decisão pessoal. E é essa decisão que Jesus nos desafia a tomar essa noite também. Toda pregação a gente é desafiado por Cristo Jesus a tomar decisões. Deus já decretou todas as coisas. Mas isso não vai nos impedir e não nos impede de tomar uma decisão pessoal. A Bíblia ensina isso também. Para fechar, meus irmãos, eu vou ler um texto. Eu vou aqui repetir o que o Senhor Jesus disse. Que a palavra de Deus disse, né? Na verdade, lá em João capítulo 1, verso 12. Pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome. Amém? João capítulo 1, verso 12. Vamos orar? Antes, você vai fazer uma oração individual. Fale com o Senhor Jesus. Talvez essa seja a noite que Jesus escolheu, que Deus escolheu na eternidade, para que você fale assim, Jesus,
Agora eu entendi. Eu sou do Senhor, mas antes eu não sabia direito. Eu achava que sabia, mas agora eu criei de verdade. Então, pode ser que seja essa a sua oração essa noite. Pode ser que a sua oração seja: ô Jesus, estava andando longe, agora quero andar mais perto. E agora, o Senhor falou meu coração lá em Romanos 9, hein? Não basta conhecer de ouvir falar. Tem que andar perto, tem que ter intimidade. Não sei qual vai ser sua oração, mas fale com o Senhor por um tempo. Baixe sua cabeça, fique à vontade diante de Deus. Peça para Deus te confrontar naquilo que você precisa realmente ser confrontado. E, acima de tudo, haja transformação de vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante da Tua presença, entregues nas Tuas mãos. Nas Tuas mãos há descanso. Quero aqui nesse momento, diante do Senhor, diante da Tua igreja, interceder por todos aqueles que estão aqui nesse lugar, que estão falando contigo também. O Senhor ouve toda oração. Só o Senhor pode ouvir todos nós ao mesmo tempo. O Senhor sabe que realmente precisamos. Deus, nós queremos aqui demonstrar um coração grato diante do Senhor por tudo que já fez por nós, mesmo sem merecer. Queremos te agradecer, inclusive pelas lutas e dificuldades. Traz crescimento para nós, para aqueles que nos cercam. Deus, nós pedimos perdão pela nossa murmuração, pela nossa falta de fé. Nos perdoe, Deus. E agora, Senhor, o coração de cada um de nós, de uma forma específica. Vá lá no mais profundo, ó Deus, do nosso coração. Nos faça sentir a Tua mão tratando, curando, ó Deus, restaurando. De mal físico, mal emocional, mas principalmente essa noite de mal espiritual, Deus. O Senhor nos liberte em nome de Jesus. Liberte da mesmice, da falta de compromisso, de uma vida que não te agrada. Liberte aqueles, ó Deus, que viviam sob o jugo da morte, do diabo, andando por aí alheios, achando que sabiam para onde ir. O Senhor liberte em nome de Jesus. Que haja salvação nesse lugar hoje. Sua palavra, a festa no céu, quando há arrependimento, quando há conversão, há mudança de vida. Deus, nós somos dia após dia limpos, santificados pelo Senhor como crentes. Queremos, ó Deus, que o Senhor continue atuando de forma maravilhosa e poderosa em nossas vidas, dando coragem, nos dando intrepidez, nos dando, ó Deus, vontade de servir o Senhor, mesmo no meio das nossas dificuldades e lutas. Deus, não tire o nosso foco, que é o Senhor Jesus. Que tenhamos convicção da nossa fé, possamos expressar, testemunhar em todo e qualquer lugar onde andarmos, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.